a dentro do fiscal, o rastro dela não fora assim? Não, sim. Não, só agora eu fui gostar. Tudo no calço, né? Para você arrumar. Um negócio para poder. Estou falando do rastro. Na hora que você cola ela, fica aberto. Então vamos lá, né, gente? Começar nosso estudo. Um grupo bem pequeno, mas é o que podemos no momento, né? É o que podemos, bem espalhadinhos, né? Mas além desses, nós temos vocês que estão em casa. Glória a Deus por isso. A obra não pode parar, a igreja não pode parar. Então vamos crescer em conhecimento. Ao Senhor, povo. Eu queria convidar vocês a abrirem as suas Bíblias. Salmo 138. Nós vamos estar lendo os versículos 7 e 8. A câmera não quer parar aberta direito. Salmo 138, versículos 7 e 8. Está escrito assim: andando eu no meio da angústia, tu me revivificarás, estenderás a mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua destra me salvará. O Senhor aperfeiçoará o que me concerne, a tua benignidade, ó Senhor, é para sempre, não desampares as obras das tuas mãos. Amém? Então aqui é uma oração, é um pedido da parte do salmista, né? Clamando ao Senhor, pedindo a Ele que não deixe desamparado. Como assim desamparado? Não deixe pela metade a obra das suas mãos. A boa obra que o Senhor começou, Ele também vai terminar. Isso é fato, né? Então assim, em dias como nós estamos vivendo hoje, esses momentos tão difíceis, a gente precisa de entender que Deus continua no controle, que Deus continua na direção, nada é por acaso, amém? Nada é por acaso, então a gente não pode ficar dando espaço aos nossos corações para angústia, para temor, para nenhum sentimento negativo, porque tudo vem de Deus, tudo provém do Senhor. Então se o Senhor está permitindo esses dias tão difíceis, tão complicados, a gente precisa entender que algum propósito Ele tem para isso. Eu estou crendo que o Senhor está trazendo para a nossa nação, para o mundo, né, um avivamento espiritual, porque o que a gente está vivendo hoje são dias muito difíceis. A população está sedenta por estar nas igrejas, sedento de Deus, estão querendo servir ao Senhor, estão procurando informação. Quando é que as igrejas vão ser abertas? Tem gente falando assim: pastor, eu não estou aguentando mais. Quando é que vai ser aberta a igreja de novo? Né? Não só do nosso ministério, de outros também, porque o povo está sedento. É muito triste esse distanciamento que a gente está vivendo, mas eu creio que o Senhor tem algo tremendo para fazer através disso. Amém? Toda vitória
quando é uma vitória muito grande, a batalha ela é ferrenha. Então, quanto mais difícil, e a gente rompendo com o Senhor, lá na frente a vitória é muito grande. Aí sim viram dias de festa, né? Por quê? Por entender que o Senhor é aquele que está na obra da nossa vida, da nossa história em todo o tempo. Amém? Pastor Irã, hora para a gente começar? Amém. Santo Deus, queremos te agradecer pelo primeiro estudo aqui na tua casa. Abençoe, meu Deus, que nós vamos aprender hoje a tua palavra. Sim. Que cada um possa, meu Deus, estar buscando mais conhecimento para que possa, meu Deus, saber mais de ti. Sim. Que esse estudo seja para nós edificante. E abençoe também os que vão estudar em casa, vão acompanhar através da rede social. Em nome de Jesus. Que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoe a ministração, a tua serva que está ministrando. E nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, né? Semana passada nós não tivemos estudo, mas no último momento que tivemos, nós paramos aqui na página 65, não é isso? Página 65 da nossa apostila. Eu sugeri que vocês marcassem ali onde está escrito 3 fatos do pecado e 3 fatos da salvação. Todos acharam? Amém? Então vamos para a apostila, gente. Vamos estudar mais um pouco sobre o pecado de Davi. Você pode até achar que estamos enfatizando demais esse assunto. Realmente, o pensamento que vem é esse, né? Está batendo muito nessa tecla. Mas é porque as escrituras fazem o mesmo. Se Deus deu tanto espaço no segundo livro de Samuel ao pecado de Davi, é porque há nesse episódio importantes lições espirituais para aplicarmos em nossas vidas. Então não é à toa. Eu gosto sempre de falar que é muito válida a mensagem que é repetida. Porque às vezes a pessoa escuta uma pregação e fala assim, mas isso de novo? Eu já ouvi tanto sobre isso de novo, né? Se a repetição não fosse algo aprovado pelo próprio Deus, nós não teríamos 4 evangelhos tratando do mesmo assunto, né? Os 4 evangelhos tratam do mesmo assunto. Então, é porque às vezes é a nossa necessidade, a necessidade que a gente está ouvindo a mesma coisa, né? É igual uma criança que gosta de desenho animado. Lá em casa tem criança que ainda gosta de desenho animado e que não se cansa de assistir o mesmo desenho. Vocês já viram isso? Menino começa a ver um desenho, vai ver de novo, assiste de novo. Aí quando você fala assim, vamos ver a televisão, o que a gente vai ver hoje? Aí a criança sugere o mesmo desenho que ele já viu não sei quantas vezes. Mas cada vez que aquela criança assiste aquele desenho, ela aprende uma coisa nova. Ela aprende uma coisa nova. E muitas vezes ela se diverte, sabe com o quê? Com o fato de poder anteceder a cena que vem logo em seguida. A criança se sente importante com isso, né? De poder, assim, saber perfeitamente o que vem logo na próxima cena. Mas isso é o que, gente? Isso é fase do aprendizado. Geralmente, porque toda regra tem exceção. Quando a gente chega a se tornar um adulto, a gente já chega naquele ponto de ver uma vez e não querer ver mais, né? Mas isso não é todo adulto. Tem adulto que ainda consegue seguir a regra da criança, de querer assistir de novo, né, pastora? Mas amém. Mas por que eu estou falando isso? Gente, o aprendizado é assim. A gente aprende repetindo, passando e repassando a lição. Então na Bíblia não é diferente. Aquilo que você perceber que está ali repetindo muitas vezes, é porque o Senhor quer chamar a nossa atenção para alguma coisa que nós temos às vezes dificuldade para perceber ou alcançar. Se você ler o Evangelho de Mateus, você vai ter ali uma história. Você vai aprender uma quantidade de coisas, vamos dizer assim. Aí você vai lá para o Evangelho segundo Lucas. Você vai ver que a história é a mesma, mas você vai descobrir coisas novas. Você vai para o Evangelho de João, é a mesma
história, o centro da história, Jesus Cristo, como também a de Marcos. Mas em todos eles, por mais que se conta a mesma história, sempre tem algo novo para aprender. E na história de Davi foi uma história tão rica, mas tão rica, que o Senhor deixou nesse livro, né, nesse ajuntamento de livros que se chama Bíblia, deixou nesses livros registradas a mesma história, só que com versões diferentes, por olhares diferentes, né? Porque cada momento foi uma pessoa que escreveu. Então foram formas diferentes da mesma história. E a gente precisa de absorver, perceber o que está atrás disso aqui. Então fica aí uma dica. Se você leu na Bíblia uma situação e você sabe que aquela situação está em outro ponto, preste atenção. Preste atenção, ali tem uma mensagem para ser cavucada. Tem uma caverna ali, um poço para você cavucar até descobrir ali o que tem lá dentro. Tem segredos escondidos. Amém? Então vamos seguindo aí outras lições sobre o pecado. Uma das lições mais importantes na história do pecado de Davi é como ele lidou com a sua culpa, como que ele administrou, né, aquele sentimento de culpa diante do pecado que ele cometeu. E aqui mais uma vez pode ter certeza, está falando ainda sobre Betseba e sobre Urias, é sobre aquele mesmo pecado. Como ele administrou, né, aquela culpa. Imagina a mente humana com duas dimensões, o consciente e o subconsciente. Todos nós lutamos com nossos pensamentos conflitantes. Gente, a mente humana é uma máquina de confusão. Não é verdade, pastora? É uma máquina de confusão. Por que eu falo isso? Porque às vezes o nosso pensamento está com um direcionamento, às vezes está outro. Às vezes uma coisa que você precisa lembrar, você esquece. Aquilo que você deveria esquecer, você se lembra o tempo todo. Não é dessa maneira? A mente da gente não é assim? Então é um conflito mesmo, é um conflito consciente e ao mesmo tempo um conflito subconsciente, sem que a gente perceba aquilo que está dentro da nossa mente. Então todos nós lutamos com nossos pensamentos conflitantes. Em nosso consciente temos o seguinte pensamento: o Senhor é meu pastor e não vou me preocupar. Tenho fé no meu pastor. Esse pensamento está na nossa história, não é assim? Vamos trazer cá para a nossa realidade. Isso que nós estamos vivendo no país e no mundo. A gente sempre, quando pensa no mal, a gente pensa no problema, muitas vezes a gente pensa e fala assim: não, o Senhor é que me protege, Ele é a minha segurança, né? O Senhor é o meu pastor, Ele que vai cuidar de mim, Ele que vai me poupar, Ele que vai me privar de viver algumas coisas, Ele que vai me fortalecer, né? Mas existem momentos que a gente parece que esquece que o Senhor é o nosso pastor e já entra naquela neura, naquele desespero, o coração dispara, aquela angústia, aquela incerteza do amanhã, aquele medo do que vem pela frente. E nesse momento é o momento que a gente está vivendo conflito. Por quê? O seu consciente sabe que o Senhor é o seu pastor, mas lá no seu subconsciente, o seu subconsciente sabe também que você é um vaso de barro, sabe que nós somos de carne, que nós temos problemas com saúde, que nós estamos suscetíveis, né, a qualquer problema de saúde. A gente sabe que o mal pode bater na nossa porta a qualquer momento. Então começa-se o quê? Aquele conflito, né? E mesmo assim nós estamos sempre preocupados, mesmo sabendo que o Senhor é o nosso pastor. Estou falando alguma mentira? Tem alguém aí que está tranquilo de tudo? Tem alguém aí que não precisa de vez em quando falar para ele próprio, para si próprio: não, Deus está no controle, vai dar certo, o Senhor está no controle. Porque a gente não fica sem estar preocupado. É o conflito da nossa mente, né? Como resultado disso, contraímos doenças como úlceras, que vêm da preocupação, né? A úlcera, se você não sabe, geralmente ela é uma gastrite que não é tratada. Aquela gastrite
gastrite não é tratada e ela vai complicando, complicando e pode se transformar em uma úlcera. Ou não, mas pode se transformar em uma úlcera. Então, esses resultados, né, desses problemas, dessas incertezas, desses conflitos, eles resultam, né, em contrairmos doenças como úlceras, gastrites e muitas outras enfermidades. Eu lembro de uma vez que a minha mãe foi no médico porque ela tinha muitas dores na coluna. E esse relato tem muitos anos, então pode ser que eu vou errar em alguma coisa aqui, que eu vou falar. Eu estou falando de acordo com a minha lembrança, né? Mas eu lembro assim, mais ou menos que ela disse que quando ela chegou no médico, o médico falou assim: Dona Maria, a senhora tem muitos bicos de papagaio. Isso tem muitos anos. Aí ela falou assim: então está explicado, né? Aquelas dores todas na coluna. E se não me falha a memória, diz que ela tinha 7 bicos de papagaio na coluna. E o médico falou assim: a senhora deve ser uma pessoa muito rancorosa. A senhora não tem dificuldade de perdoar as pessoas, não, Dona Maria? Aí eu não sei nem se ela respondeu, mas ele disse para ela que quando a pessoa tem dificuldade de perdoar, existe uma química que acontece no organismo que gera o bico de papagaio na coluna. Para ela ter aquele número, ele deduziu com isso que ela era uma pessoa que tinha o coração endurecido, né? Olha aí. Não é melhor descansar no Senhor? Não é perdoar? Não é relevar, que é o melhor caminho? Né? Mas a gente, infelizmente, com as nossas escolhas, com os nossos pensamentos, muitas vezes a gente atrai enfermidade para as nossas próprias vidas. Então, seguindo aí. Vou ter que manter a mão na apostila, senão eu vou perder o texto. Quando dizemos isso, não nos lembramos que temos úlceras, né? Quando a gente fala assim que o Senhor é meu pastor, tá aí. No compartimento temos a fé e dizemos: o Senhor é meu pastor. E quando dizemos isso, nós não nos lembramos que temos úlceras. No outro compartimento, aí nós damos vazão à preocupação e nem nos lembramos que temos fé. Ou seja, o que esse autor está querendo dizer? Naquele momento que a sua mente, o seu cérebro está em paz, está bem, está querendo crer realmente que o Senhor é o nosso pastor, naquele momento a gente nem lembra que existem os problemas. A úlcera aqui está representando problemas. Naquele momento que a sua fé está sendo exercida, você não lembra que existem problemas. Mas por outro lado, quando o problema chega na nossa história, a gente esquece que existe a fé. Aí eu te pergunto, é ou não é uma zona de conflito a mente humana? Principalmente a mente do cristão. Porque a gente tem esses dois universos que a gente tem que administrar, sabendo que nós estamos dentro deles, né? O universo da fé e o universo dos problemas, das dificuldades, das tribulações. Então, olha só, no outro compartimento damos vazão à preocupação e nem nos lembramos que temos fé. E isso pode nos levar a uma esquizofrenia espiritual, a viver uma espiritualidade difícil, a viver uma espiritualidade doente. Não é assim? Ó, tem bancos na frente. Quem está atrás quiser vir um pouco mais para frente, ainda dá para vir com segurança. Porque tem uns caminhões passando ali atrás que eu acho que está atrapalhando um pouquinho, né? Tá dando para ir, né? Então tá bom. Essa esquizofrenia espiritual não é um problema sério no consciente, mas no subconsciente os nossos pensamentos ficam alojados para sempre. Olha que detalhe interessante. Esse problema espiritual, ele pode não ser um problema sério no consciente ou no aparente, né? Mas no nosso subconsciente, naquela área que a gente não tem livre acesso da nossa mente, no nosso subconsciente, os nossos pensamentos ficam alojados, eles ficam ali para sempre. Tudo que a gente viveu, tudo que a gente sentiu, fica registrado.
em uma gavetinha lá dentro da nossa mente, que se a gente entrar num processo de enfermidade, até mesmo física, e essa gavetinha for aberta, o problema pode ser alojado e de repente a pessoa tem que parar até em uma situação realmente de fazer uso de medicamento para controlar. Então a gente precisa de buscar no Senhor até essa segurança, pedir a Ele em todo o tempo, para Deus me dê equilíbrio emocional, porque só assim a gente pode estar livre dessa gavetinha, desse subconsciente, né, que pode estar nos prejudicando, que pode nos prejudicar. Por isso nossos conflitos passam pelo inconsciente e constroem um reservatório de conflitos que estão sob a superfície. Às vezes a gente olha a pessoa e fala assim, mas eu não entendo por que fulano fez isso. Quem nunca teve essa pergunta, né? Com relação a alguma pessoa. Por que fulano fez isso? Não é possível. Será que não pensa? De repente é um conflito que essa pessoa está vivendo. É essa oscilação do consciente com o subconsciente, né? Isso é perigoso porque o subconsciente funciona como um copo e quando ele se enche de tantos conflitos, ele manda sinais para fora do nosso corpo e começamos a sofrer com sintomas físicos. Aí sim é o tempo de buscar ajuda médica, né? Às vezes a pessoa vai acumulando sentimentos, acumulando culpas. É como foi a história de Davi. Davi foi acarretado de tantas consequências por causa daquele pecado que ele cometeu, que aquele homem, assim, ele já estava, aparentemente, pelo que descreve a palavra, ele estava aparentando, assim, características de depressão mesmo. Estava com características de depressão, e hoje depressão se trata com a medicina, né? Davi não tinha não, gente. Davi teve de consertar a história dele com o Senhor e buscar auxílio espiritual para resolver as suas questões. Mas infelizmente nos dias de hoje tem gente que você falar que é para procurar ajuda espiritual, que é para consertar a sua história, que é para poder retratar com o Senhor, com alguma pessoa, a pessoa quase solta o cachorro, um pitbull em cima de você, né? Acha mais fácil você falar assim, vai procurar um médico, do que falar, conserta a sua vida, analisa a sua história, vê o que está precisando de consertar. Davi orou ao Senhor, e o Senhor curou ele, mas não foi uma coisa rápida. Davi precisou de ter consciência do próprio pecado, ele teve de ter consciência de que o que estava acontecendo era a colheita do pecado na vida dele, para que ele se arrependesse, consertasse com o Senhor e entendesse que não adiantava ficar se martirizando, que não adiantava ficar se cobrando, que na verdade ele era pecador e nada mudava isso, mas que era o Senhor quem poderia livrar ele daquela índole tão triste herdada, né? Herdada de quem? Herdada lá desde o pecado original. E se for para analisar, gente, cá para nós, até o bonzinho às vezes erra, né? Maria, eu gosto muito de usar o exemplo dela. Pensa numa mulher boa, mas eu acho que se eu der uma pesquisada, ou fizer um Big Brother, né, lá na casa da Maria, é capaz de a gente pegar algum momento assim, de mostrar que ela é humana, não é? Que ela também falha, ela também erra. Então até o bonzinho precisa de ter esse entendimento, que a nossa salvação, quem nos melhora é o Senhor, é somente Ele. As Escrituras ensinam que não devemos armazenar nossos conflitos, mas sim lidar com eles. Aquele negócio de vou dormir porque eu não quero nem pensar nesse problema, não pode ser assim. Aquele negócio de estou evitando até pensar, não fala comigo, não fala não, ó. Eu já vi gente fazer isso aqui, ó, não, fala não quero nem ouvir. Eu já vi gente fazer isso, não querer conversar. Tem um versículo na Bíblia que fala que os homens haverão dias que terão comichões nos ouvidos para não ouvir a verdade. Comichões no ouvido é o quê? Coceira no ouvido. Aí o sujeito fica assim, ó, né? Quando está com coceirinha no ouvido, não é isso? Então é como se estivesse com coceira no ouvido para não ouvir as verdades.
Então, quando a gente tiver com algum problema, alguma situação, algum conflito, a gente precisa lidar com esses conflitos, a gente precisa administrar isso, pensar, repensar, até encontrar em Cristo uma resposta e fazer aquilo que é o certo. Os psicólogos concordam com isso, mas eles adotam um método que consiste em desviar as pessoas dos valores absolutos que conflitam no seu comportamento. Os psicólogos preferem esse caminho, né? Tipo assim, isso aqui te fere, então vamos por esse caminho. Esse aqui não, vamos por esse. Mas a Bíblia nos orienta a enfrentar as nossas dificuldades, os nossos dramas. É o melhor caminho. Eu não estou aqui com isso dizendo que o caminho do psicólogo está errado. O caminho que eles têm é esse, que a Bíblia apresenta é um outro, mas não estou dizendo que esse está errado. Porque tem funcionado na vida de muita gente, tá? Tem muito psicólogo aí ajudando mesmo pessoas. Eu louvo a Deus por eles. Louvo a Deus em particular pela doutora Josiane, trabalho belíssimo que aquela mulher faz, que deu palestra na nossa igreja, né? Psicóloga evangélica. Então aquela mulher tem a ciência e tem a fé ao lado dela. Isso é muito precioso. As escrituras, por outro lado, ensinam que existe o certo e o errado. A pessoa que vive diferentemente dos seus padrões morais, ela acaba adoecendo. O que são os padrões morais? Aquele conceito que eu tenho do que é certo e do que é errado. Aí, por mais que eu tenha o conceito de que isso aqui é certo, aí eu vou viver aquilo ali que é errado. Como eu sei, o meu consciente, o meu subconsciente sabe que isso é certo, mas aquilo que eu estou vivendo é errado, a pessoa cria dentro dela um adoecimento. O saber e entender que está vivendo o que não se deveria estar vivendo. Então, assim, muitas vezes a pessoa erra, geralmente, a pessoa erra sabendo que está fazendo o que é errado. A pessoa erra consciente que está errado. E o mais triste é que geralmente erra consciente que está errado e não quer ouvir de outra pessoa que precisa consertar. Mas na realidade, esses que vivem no erro, eu falo porque eu já vivi isso. Eu tive um período de desviado do Evangelho do Senhor. Eu sabia perfeitamente o que era certo, mas estava vivendo o que era errado. E eu não precisava de ninguém apontar para mim o que era errado. Não precisava de ninguém chegar para mim e falar assim: Rosângela, você precisa voltar para o Senhor, você está fazendo isso, está fazendo aquilo. Eu sabia perfeitamente que eu estava vivendo errado. Então, com isso, a minha alma adoecia, sabe por quê? Porque tinha sim a cobrança da sociedade, tinha a cobrança de muitas pessoas, mas eu própria cobrava de mim o fato de estar vivendo o que era errado. É uma realidade. A gente começa a se matar, cometer suicídio espiritual. Por quê? Porque a gente sabe que aquele não é o caminho, mas a gente insiste em permanecer nele. Isso é muito triste. As Escrituras ensinam como resolver nossos conflitos. Se a maneira como enxergamos e se nossa disposição mental for de acordo com o padrão de Deus, e se formos obedientes a essa visão, todo o nosso corpo será cheio de luz, porque a lâmpada do nosso corpo são os nossos olhos. Se quiser verificar, está isso lá em Mateus. Vamos lá? Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 22. Todos acharam? Está dizendo assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Ué, aqui a citação está essa. Não, perdão, eu virei aqui.
Eu estou lendo no 7. É o 6. Estou lendo no 7. É isso, o erro foi meu. Versículo 22 do capítulo 7 de Mateus está dizendo que a candeia do corpo são os olhos, de sorte que os teus olhos, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, né? Porque quando é interessante notar que lá em Coríntios, quando fala, por exemplo, sobre o amor, fala que quem ama não desconfia, quem ama não pensa mal do outro, que quem ama tem um olhar bom, né? Tem um olho bom. Quem tem um olho bom só consegue ver coisas e pessoas com bondade. Vocês já viram, por exemplo, alguma situação de uma pessoa boa que é enganado por outra pessoa e tipo assim, todo mundo está vendo que aquela pessoa está sendo enganada. Só a própria pessoa que não está enxergando o engano, né? Isso é por quê? Porque aquela pessoa está olhando para o que está enganando com bons olhos. Aquela pessoa não está olhando desconfiado, porque se olhar desconfiado vai ver maldade, mas está olhando com um olhar bom, né? Então essa pessoa, o que acontece? Sofre muito. Poucos dias uma pessoa falou comigo, falou: pastora, eu tenho que deixar de ser bobo, eu sou muito bom com as pessoas. Falei: não faz isso não, meu filho, então continua bobo. Falei: continua bobo, porque eu vou te falar, coração bom com as pessoas hoje é uma coisa que está em extinção, está em falta no mercado. E o Senhor aprova a bondade do nosso coração. Quem tem um coração sofre muito, apanha muito da vida, né? Mas glorifique ao Senhor se o seu coração é bom, e continue apanhando da vida, mas continue sendo bom, porque você sendo bom, quem erra não é você. Alguém vai errar com você, mas não vai ser você com alguém. Eu acho que é muito pior a gente errar com a pessoa do que uma pessoa errar com a gente. Então que os nossos corações continuem sendo bons, que os nossos olhos, né, possam ser cheios de luz. Quando fala de luz, a gente fala de quê? A gente fala do próprio Cristo, que é a luz do mundo. Então nós precisamos de ter o quê? A luz que o Espírito Santo traz nas nossas vidas, para termos o nosso olhar de bondade, né? E quando você tem esse olhar bom, o seu corpo não sofre. Agora é tão triste quando a gente vê aquelas pessoas desconfiadas. Tem gente que desconfia de tudo e de todos. Tem gente que só pensa em maldade. Se a pessoa der uma risadinha, ela está rindo de mim. Não é assim? E essas pessoas sofrem muito. Eu conheço também pessoas desse jeito. Eu conheço pessoas boas, com os olhos bons. Mas eu conheço gente que tem esse olhar tão puxado para as coisas negativas. E essas pessoas às vezes são boas, mas o olhar delas não são bons. Aí, como elas veem maldade em tudo, são pessoas que vivem doentes, tá? São pessoas que vivem afetadas aí nos rins, coração, sofrem com ansiedade. São pessoas que vivem tormentos horrorosos, porque os olhos não são bons. Então a gente precisa, se é o caso de alguém, né? Eu acho que não é o caso de ninguém que está aqui, presente. Mas se é o caso de alguém que está em casa assistindo, ou que vai assistir, que talvez vive esse pensamento, até mania de perseguição, né? É o caso de dobrar os joelhos, clamar ao Senhor e pedir: Deus, muda minha história, tá? Muda o meu olhar com relação às pessoas. Enquanto eu orientei esse irmão, eu falei: não, continua bom, só glorifica a Deus que o seu coração é bom. Para essa e outra situação, a orientação que eu dou é diferente. Dobre o seu joelho, ore e peça ao Senhor: Deus, muda a minha essência. Porque Deus muda, tá? Deus muda. Eu conheço coração, gente que tinha um coração bom, que tem e mantém um olhar bom, não vê com facilidade a maldade nas pessoas. Conheço casos de gente que só tem um olhar negativo, que sofre com tudo, por qualquer coisa. Mas também conheço pessoa, uma pelo menos, eu conheço, não vou citar nome, não é o caso, que sofria horrores com essas desconfianças. Chegava num grupinho, chegava perto de um lugar, tinha um grupinho conversando.
Coincidentemente, o grupinho tinha acabado o assunto e estava acabando o assunto, acabou, ia mudar o assunto. E coincidentemente a pessoa chegava naquele ambiente, quando via que o assunto acabou, estava falando de mim, mudaram até de assunto, estava falando de mim, né? Eu conheço pessoas que viviam essa história, e oraram e pediram ao Senhor e foram libertas desse mal, dessa negatividade no olhar. Que a gente precisa entender o seguinte: nós não somos o centro do universo de ninguém nessa terra, tá? É até vaidade nossa imaginar que em todo momento a pessoa está rindo da gente, pode estar rindo de qualquer coisa. O que tu tem que achar que é de mim? É a vaidade da gente, né? É a nossa vaidade. Eu não sou o centro do universo. Então por que aquela risada tem que ser de mim? Por que tem que ser de mim que estão falando? As pessoas não vivem em função de mim, as pessoas não vivem ali focadas. A pastora Rosângela, vamos vigiar ela agora. Vou tentar. Não existe isso, gente. A gente tem muitos conflitos, muitos problemas, muita coisa para resolver, para viver. Então a gente não tem que ficar com isso na nossa mente, pensando que todo mundo a todo tempo está com aquela perseguição, que o universo está, se preparando para fazer alguma coisa contra a gente. Então a gente tem que pedir ao Senhor: Deus, me dê um olhar cheio de luz, em nome de Jesus. Em outras palavras, resolvemos nossos conflitos quando vivemos de acordo com aquilo que nós cremos. O padrão de Deus nos leva a enxergar que somos pecadores e nos convence do pecado. Quando nós somos convencidos do pecado e entendemos que nós somos pecadores, a nossa postura é assim: é nos posicionar diante do Senhor, reconhecer que somos pecadores, que somos fracos, limitados. Nós confessamos, que a limitação é aquele pecado diante do Senhor, e Ele nos perdoa, e nós precisamos então entender que estamos livres daquele mal. Por quê? Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Amém? Então a gente não pode esquecer disso não. Eu não vou fazer um estudo muito longo, porque está tendo a transmissão, Em outro momento a gente faz mais. Já são 8h25, é isso mesmo? Alguém verifica para mim? 8h26. Vamos parar por aqui? O que vocês acham? Vocês querem mais um pouquinho? O que vocês acham? Vocês decidem? Vou deixar para a semana que vem? Gente, vamos participar mais, vamos opinar. Deixa eu participar. Oi? Oi, Lidiane, você tinha que falar, Lidiane. Agora você falou, né? Então vamos terminar essa folha aí. A Diana foi a primeira que propôs, então vamos ficar com a proposta dela. Vamos finalizar a página 67. Aí seguindo na apostila, agora vem 3 fatos do pecado. Mas hoje nós só vamos falar sobre o primeiro fato, nós só vamos falar sobre o primeiro fato. Mas o título aí é esse: 3 fatos do pecado. Outra aplicação que tiramos naquele capítulo sórdido da vida de Davi refere-se às terríveis consequências do pecado. Para quem não sabe, sórdido é sujo, infeliz, sobre aquela história, tudo isso é o que? Consequência do pecado de Davi. Em 2 Samuel, nos capítulos 11 ao capítulo 18, nós lemos sobre o amargo banquete de consequências de Davi. Por que o amargo banquete? Nesses capítulos fala sobre as colheitas que Davi teve, a perseguição do filho dele, que tentou matar e roubar o trono dele, filhos tendo relações íntimas entre os irmãos, um irmão com uma irmã, um outro que mata, um irmão que mata o outro, muitas colheitas que Davi teve. E tudo isso está relatado entre esses capítulos 11 e o 18 de 2 Samuel. Em sua história nós vemos ilustrados 3 fatos do pecado e 3 da salvação. Nós vamos considerar primeiro
os fatos do pecado. Depois nós vamos falar sobre os fatos da salvação. Então o pecado ele tem um preço. A primeira coisa é que o pecado tem um preço a ser pago agora e outro no futuro. Gente, isso é fato, presta atenção nisso aqui. Eu faço questão de repetir. A primeira coisa é que o pecado tem um preço a ser pago agora, ou seja, nessa vida, né? E outro preço a ser pago no futuro. Quando vai ser? Na outra vida, ou seja, após a morte terrena. Então a gente não precisa de pensar que os nossos erros vão ser pagos só lá no inferno, se a gente um dia for para lá. Não, os erros são pagos aqui, nessa terra também, tá? Não adianta a gente pensar, por exemplo, uma pessoa que tira a vida do outro. Ele pode ir para a cadeia, ele pode pagar pela sua culpa, ele pode pagar todo o período, preso, condenado e cumprir a sua pena. Mas o dia que ele sair de lá, ele ainda é um assassino. A fama vai seguir a ele, o mau nome vai seguir a ele, e eu duvido que uma pessoa que faça uma coisa dessa consegue pelo menos ter um dia sem lembrar daquilo que ele fez. Isso é um detalhe, né? Mas tem outras consequências mais. Então não precisa pensar que ele vai fazer uma coisa errada e que eu consertei aqui, está tudo bem. Não, muitas vezes o efeito colateral vem, né? O efeito colateral vem, é fato, é a lei da semeadura. Toda semente, pelo menos no reino, né? Espiritualmente falando, semente espiritual, tudo que é semeado, a colheita vem. Não adianta, não tem para onde correr não. É por isso que Deus teve de desfalcar o céu e mandar Jesus Cristo a este mundo, para resolver essa questão, né? Você vai pagar os seus pecados no futuro? Vai pagar. Vai pagar. Se Jesus não nos livrar dele. A única forma de pagar só nesse plano, nessa vida, é realmente aceitando, recebendo o perdão de Cristo e vivendo para ele, né? A única maneira de nos livrarmos do preço do pecado no futuro, ou seja, a única maneira de nos livrarmos do inferno é crendo na morte de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Por quê? Porque Deus mandou, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então esse é o único caminho. Mas o Senhor nos livra da morte eterna, nos livra do inferno. Mas muitas vezes nós temos que colher aqui nessa terra, nós temos que colher sim os frutos das nossas escolhas. Mas de 75% das vezes em que as escrituras usam a palavra salvação, não se refere ao futuro preço do pecado, mas à remoção do preço que pagamos agora. Então, 75% das vezes que é mencionada a palavra salvação está falando sobre purificação do pecado, sobre remissão do pecado e não sobre condenação. Somos salvos, por exemplo, de viver desperdiçando a nossa vida. Quando Jesus mencionou o pecado, ele usou a palavra grega Geena, um lugar fora de Jerusalém, destinado a ser um depósito de lixo, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Está mencionado lá em Marcos 9,44, né? A citação está aí na apostila. Para você que não sabe, esse lugar está escrito assim, mas eu não me lembro da pronúncia dele. Eu vi num vídeo há um tempo atrás em pesquisa. Esse lugar era um lugar próximo a Jerusalém, que funcionava meio que como uma mistura de cemitério e de lixão ao mesmo tempo. E o que acontece no lixão? No lixão é um lugar que tem fogo. As coisas começam ali a decompor, formação de gás. E de vez em quando, assim, eu já fui perto de lixão, aí você vê a uma certa distância, você vê as fumacinhas subindo. Não é gente que coloca fogo lá não, né? Aquele fogo nasce ali mesmo, naturalmente. E
E esse lugar próximo a Jerusalém, onde existiam esses corpos, que muitas vezes eram abandonados ali, né? E era como um depósito de lixo mesmo, a Bíblia compara com o inferno, aquele lugar onde fogo não se apaga, né? Onde sofrimento é perpétuo, é para sempre. Então essa citação aqui desse lugar é esse lugar próximo ali de Jerusalém, que era como um depósito realmente de lixo. E quando falava então de Geena, imaginava-se esse lixão, esse lugar que ninguém queria estar lá, ninguém gostaria. Geralmente as pessoas até evitavam passar perto de tão... se você pesquisar na internet, você vai encontrar, tem vídeo que mostra a imagem. Esse lugar ainda existe, não da mesma forma daquela época, mas esse lugar ainda existe. A gente vê as valas, né? Cavernas, onde muitas vezes eram colocados os cadáveres, os corpos, né? Outro preço do pecado é o cativeiro. As pessoas são controladas pelos seus impulsos e hábitos. E de acordo com a Bíblia, essas pessoas estão em pecado. É o cativeiro. A salvação liberta do pecado. Amém? A salvação nos liberta até mesmo do pecado. Por quê? Porque a salvação é em Jesus Cristo. Se nós estamos em Cristo, a culpa, né? Aquele pecado, nós somos purificados dele. Nós somos purificados do pecado e somos sim livres das consequências futuras. Mas as imediatas, muitas vezes, nós temos que arcar com elas, tá? Então, assim, antes de fazer alguma coisa errada, pense bastante, porque a colheita é fato, meu querido. Não adianta a gente pensar que não tem colheita, infelizmente. Eu falo porque eu ainda hoje colho muita coisa do meu passado, muita escolha que eu fiz ainda na minha juventude. Eu ainda vivo muito dessa colheita, tá? Então, assim, por experiência e por amor, a orientação é essa. Busca do Senhor direcionamento. Se sabe que está errado, não faz não. Hoje eu tive a oportunidade de aconselhar uma pessoa e falar assim: olha, você quer ser feliz? Vai ter que arcar com as consequências, porque a colheita estão aí, né? A colheita vem. Não, se você, por exemplo, a pessoa fez uma coisa errada antes de conhecer a Cristo. Fez. Quando você aceitou Jesus, aquele erro que você cometeu, né, foi perdoado. Perdoados foram todos os seus pecados, todos, né? Mas, infelizmente, tem coisa que, por mais que o Senhor perdoe, as consequências daquela escolha errada, você vai ter que levar ela para o resto da sua vida, talvez, ou por muitos anos, entendeu? Só que é um negócio sem culpa, porque o pecado foi perdoado, mas entendendo que somos merecedores das nossas colheitas, entendeu? Agora é pior, você falou assim, colheita de coisa de antes de conhecer a Cristo, amém, mas pior triste é a colheita que vem depois que você conheceu a Cristo. Essa é a colheita do que Davi experimentou. Como assim? Ele já conhecia o Senhor, ele não servia a Baal, ele não servia a outros deuses, ele servia ao Deus vivo. Então ele sabia o que era certo, mesmo assim ele errou. Então a colheita, nesse caso, é mais doída por entender que sabíamos o que era certo, sabíamos inclusive que aquilo não agradava ao coração de Deus e fomos filhos desobedientes naquele momento. Aí o Senhor Jesus pode perdoar? Pode. Havendo arrependimento, confissão, o Senhor perdoa. Ele é misericordioso, perdoou a cidade de Nínive, não é verdade? Então ele perdoa, mas a lei da semeadura é fato, a colheita vem. Então pensa direitinho, você que ainda não teve tantas oportunidades para fazer escolhas erradas, eu já tive muitas, né? Já caminhei um bom pedaço de chão. Mas igual aí Caleb, Lidiane, tão novinho ainda, chegando aí no período das escolhas, pensa direitinho. Pensa direitinho. Porque às vezes a gente pensa assim, eu estou muito jovem, não tem problema se der ruim, né? Se der ruim, tem problema não, estou muito jovem.
Mas tem escolha que a gente faz no juventude que reflete, lá na frente. Então que o Senhor nos abençoe, né? Que a gente possa realmente honrar ao Senhor até mesmo nesse sentido. Se sabe que está errado, não faz não avança não. Agora, se sabe que está errado e avançar, quando chegar o momento de arrependimento, conversa com Deus, mas não murmura diante da sua colheita, que a gente só colhe aquilo que a gente semeia, né? Amém? E eu tenho aprendido isso, o Senhor tem falado isso comigo. Eu não posso ficar reclamando, murmurando das colheitas que eu tenho feito por escolhas erradas, né? Não cabe a nós. Amém? Então vamos encerrar. Vamos falar com o Pai do Céu? Querido Deus, quero, Pai, neste momento te agradecer e te bendizer, porque aqui o Senhor esteve conosco mais uma vez. Obrigada, Deus, por esse estudo que pudemos passar. Te agradeço, Senhor, pelos irmãos que puderam estar aqui conosco ainda, respeitando, né, as normas aí, de tudo que tem que ser observado. E te agradecendo, Deus, por aqueles que participaram e que vão ainda participar também através do Facebook. Pai, eu te peço em nome de Jesus, ó Pai, continue conosco, nos dando clareza, nos dando entendimento. Continue, Senhor querido, completando o nosso estudo, levando, Pai, os estudantes a compreender aquilo que talvez eu não consegui, eu não alcancei passar. Pai, em nome de Jesus, porque o maior instrutor é o Teu Espírito. Então, o Espírito Santo venha ser o nosso mestre, venha ser o nosso condutor. E eu te agradeço por tudo e te peço, ajuda-nos a continuar neste propósito. Ajuda-nos, Senhor, nos dando discernimento, sabedoria, Pai, também para administrar esse tempo que estamos vivendo. Pai, conforta os corações daqueles que não puderam, que não estão podendo congregar, Pai, que não estão podendo nem mesmo, às vezes, ter acesso às suas igrejas. Pai, em nome de Jesus, conforte esses corações. Deus, incomode essas pessoas a clamar mais e mais a Ti, de maneira, Deus, que o Senhor possa estar abreviando esses dias, Senhor, que o Senhor possa estar abreviando o tempo, ó Pai querido, de sobrevivência desse vírus, ó Pai. Em nome de Jesus, continue, Senhor, dando tranquilidade aos corações, equilíbrio emocional, Senhor, que o nosso subconsciente não venha sofrer nenhum dano com tudo isso que está acontecendo, mas dá-nos, ó Pai querido, sanidade mental e espiritual por todo o tempo. Leva-nos, Senhor, em segurança em nossas casas. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. E você que participou desse estudo, se te abençoou de alguma maneira, compartilha o link, tá? Comenta aí também o que você achou, se tem alguma coisa para acrescentar, alguma pergunta, dentro do possível a gente vai estar respondendo, né? E abençoe alguém, encaminha para alguém esse link aí e deixa Deus te usar. Amém? Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Paz perfeita.